Olá, ressurgentes! Tudo bem? Bom dia! Hoje, sexta-feira, é isso mesmo, sextou, galera. Sexta-feira, dia 10 de junho de 2022, precisamente às 4 horas e 14 minutos, e vamos plantar mais uma semente. Nosso roçado aqui começa cedo, graças a Deus. E hoje, a semente que eu gostaria de plantar em nossos corações é sobre o exemplo. Seja um exemplo. Pessoas, principalmente as crianças, que não têm a sua linguagem desenvolvida, as pequenas, não aprendem pelo que ouve, aprendem pelo que vê. O adulto, sim, ele aprende pelo que ouve, o adolescente, a criança mais velha, aprende pelo que ouve. É óbvio que eu não estou dizendo que as boas palavras e os bons ensinamentos verbais não ensinam. Se eu não acreditasse que as palavras ensinam, que elas têm poder, eu nem fazia o que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou querendo dizer que o exemplo é muito poderoso no ensinamento, seja ele qual for. Quando eu entrei na Polícia Militar, há quase 23 anos atrás, lá no pátio do Cefap, antigo Cefap, que hoje é outro nome, nem sei qual é o nome agora, tinha uma frase gigante, no teto, numa marquise, acima do teto, numa laje, sei lá que negócio era aquele lá. Mas a frase era escrita com letras gigantes e num espaço bem grande, do pátio inteiro praticamente. Aquela frase pegava. A frase era: as palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Vou repetir que essa merece nossa repetição e reflexão. As palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Então, se a gente quiser realmente ensinar algo para alguém, seja em especial uma criança que ainda não aprendeu a ler, que ainda não sabe entender bem o significado das palavras, a gente tem que mostrar. E a gente demonstra pelo exemplo. E um adulto, um adolescente, também pelo exemplo. O exemplo, ele ilustra. O exemplo ilustra. Tanto é que quando a gente quer ilustrar alguma coisa que a gente está falando, a gente fala, vou dar um exemplo. E aí a gente clareia aquele entendimento dando um exemplo, que pode ser uma história, pode ser qualquer coisa. Então, primeiro, o exemplo tem esse poder. Segundo, o exemplo confere autoridade. Quando a gente dá um bom exemplo, ainda que os nossos instruendos, digamos assim, os nossos discentes, digamos assim também, eles errem, a gente tem a autoridade para cobrar, porque a gente mostrou primeiro como faz. Isso a gente vê a ausência dessa autoridade, infelizmente, nas famílias, nos pais. Existe uma frase tosca, uma frase ridícula, uma frase terrível quando se trata de ensinar filhos. Alguns usam essa frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa frase não funciona na criação de filhos, infelizmente. Porque os nossos filhos, como eu já falei, eles aprendem pelo que vê, não somente pelo que ouve, eles aprendem pelo exemplo. E aí depois o pai quer cobrar aquilo que na essência ele não ensinou. E aí ele perde a autoridade de quem faz. E
fala o que faz. Isso tem grande poder. Então, se a gente dá um bom exemplo e nosso filho erra, a gente vai ter grande autoridade de cobrar e falar. Mas você nunca viu eu fazendo isso. Mas como eu já vi, o contrário, adolescentes meter a mão, o dedo na cara do pai e falar: quem é você? Quem é você para falar que eu não devo fumar? Se eu aprendi a fumar foi com você, todo dia fumando. Quem é você para falar para eu não beber se todos os dias você chegava bêbado em casa? Quem é você para isso ou aquilo? E o pai não tem autoridade, porque não tem o exemplo. Então, dar o exemplo é poderoso. E o exemplo ele é tão poderoso que até o mau exemplo ele nos ensina. O mau exemplo nos ensina. Como assim? Como pode o mau exemplo ensinar? Jesus já falava sobre isso. Jesus tem uma fala que eu acho interessante. Ele fala: é necessário que haja escândalos no mundo, mas ai de quem vem o escândalo. Então, quando ele fala que é necessário que haja escândalo no mundo, ele está querendo dizer justamente o que eu estou tentando explicar aqui agora. Os maus exemplos, os escândalos, que o mau exemplo é um escândalo. Os escândalos, os maus exemplos, eles nos ensinam também. Nos ensinam a como não nos comportar, nos ensinam o que não devemos fazer, nos ensinam como a gente não deve agir. Quando a gente vê uma pessoa dando um mau exemplo, a gente tem que se examinar a nós mesmos e fazer diferente. Quando a gente vê uma pessoa errando, a gente tem que olhar para nós e falar: isso aí eu não quero fazer, dessa forma aí eu não quero ser. Então, só hoje, sejamos o exemplo. Ressurjamos. Bom dia.